Bom dia, Letícia Barros. Bom dia, meu querido ouvinte aqui da Rádio 98. É um prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu quero lhe dar parabéns, porque para quem não sabe, Dr. Gustavo Botelho foi eleito recentemente vice-presidente da OAB Subseção Ipatinga, é isso? Exatamente. E agora vai estar aí à frente da OAB junto com a doutora Ana Duarte, nossa presidente. A presidente agora, né? Eleita agora, votação até apertada, né? Foi sim, com o placar 569 a 511. Eita! Mas após as eleições, somos todos advogados e estamos aqui para representar a classe. Como já diriam os políticos, né? Estamos aqui para governar para todos, não é isso? Exatamente. Que seja um bom pleito de vocês aí, né? Vocês consigam trazer mais melhorias para os advogados, principalmente de Ipatinga, né? Precisamos e iremos lutar muito pela valorização da nossa classe de advogados. Tá certo. Parabéns aí pela eleição vice-presidente da OAB Subseção Ipatinga. Bom dia, dona Letícia Barros, tudo bem? Bom dia, Kiko, tudo bem sim? Bom dia, ouvintes da 98 Ipatinga. Bom dia, doutor Gustavo Botelho. Que bom ter você aqui de novo com a gente. Meus parabéns. Eu queria saber se deu muito frio na barriga, né? É a primeira vez que você encara, né, uma eleição da OAB, né? Exatamente. É a primeira vez. Eu fiquei assim, na expectativa, porque durante a campanha a gente tava naquela dinâmica. E aí, será que vamos vencer essas eleições? E naquele momento final, eu saberia que nós iríamos vencer. Tinha certeza que seria um placar apertado. Sim. Mas no final foi muito gratificante comemorar, gritar. Fiquei até rouco na ocasião, de tanto gritar, de tanto comemorar. Você viveu um dia de político, então. Foi um dia de político. E no estado também nós vencemos com o Dr. Gustavo Chalfun, que também foi eleito presidente da OAB estadual. E aqui no Vale do Aço nós tivemos as eleições de 3 mulheres. A doutora Ana Duarte, em Coronel Fabriciano Marcileia Jacob, que também nós estávamos apoiando, e a doutora Cris Intimoto. Então só mulher no Vale do Aço, foi né? o Vale do Aço. A mulherada tomando conta, então, aqui. As advogadas do Vale do Aço, hein? Nos últimos 3 anos eu participei da atual gestão da OAB de Ipatinga e sempre as mulheres estavam à frente das comissões. Sim. Então não era mais do que justo ter uma mulher aqui como presidente da OAB de Ipatinga. A última vez que uma mulher foi presidente aqui na OAB de Ipatinga foi em 1987. Então já estava mais do que na hora de uma mulher assumir esse comando. E a mulher tem uma visão diferente, né? Da sociedade, da vida, né? E eu acho que é legal também ter a mulher, né? Em todas as esferas. Muito bem, vamos falar então de direito previdenciário. Queremos convidar você que está nos ouvindo aí para que mande sua pergunta aqui pro Dr. Gustavo. Pode ser através do nosso chat no YouTube, não é isso, dona Letícia? Estamos transmitindo no YouTube, a senhora já conferiu, tá tudo ok? Na verdade, a gente tá passando por um problema técnico lá no YouTube, mas a pessoa consegue mandar uma pergunta lá no chat, se estiver ouvindo a gente pelo rádio, né? Porque a transmissão fica lá fixa, ela não tá rodando, você infelizmente não vai conseguir ver o rostinho do nosso vice-presidente da OAB, mas pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp. A gente posta também. Isso. Muito bem, vamos lá, se você tiver alguma pergunta pra fazer, você manda no nosso WhatsApp, então vai ser melhor, 998449898. Se for pergunta de áudio, a gente fala isso toda semana a galera me deixa na mão aqui. Verdade. Escreva, conversa com o especialista, quero perguntar pro advogado, fala que é uma pergunta aqui pra gente identificar você aqui, combinado? Doutor Gustavo Botelho, como estamos aí com o direito previdenciário, vamos falar muito de aposentadoria, né? O que temos de novidade aí no front, ou tá tudo como antes no quartel de Abrantes, como diriam os antigos, mas o pessoal continua procurando muito ainda por aposentadoria. Esse é um tema que vai muito ao seu escritório? Procura com muita frequência, mas a grande questão do momento é a questão que o governo anunciou, o cortes de benefícios, né, assistenciais, como o BPC Loas, a respeito também do pente fino que está acontecendo aí nos benefícios por incapacidade, seja temporário, seja permanente. Então muitas pessoas estão apreensivas com relação a esse tema. Só que uma questão aqui a gente deve considerar: o benefício do BPC Loas, que é o de prestação continuada, ele é um benefício assistencial. Então toda vez que o nosso ouvinte, a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela for requerer esse benefício, ele precisa apresentar as informações corretas ali. Ele precisa apresentar que de fato ele atende os requisitos de condições salariais, que é 1/4 do salário mínimo ali na família, na renda per capita. Então assim, às vezes as pessoas ficam insatisfeitas com certas decisões ali do INSS, da Justiça, mas a pessoa precisa
precisa também se enquadrar naqueles requisitos que são necessários para esse tipo de benefício. Então, assim, o governo anunciou recentemente que irá realmente fazer uma análise detalhada para todo mundo que está recebendo esse tipo de benefício. Então, até assim, para cortar também aqueles espertinhos que estão recebendo sem ter direito, não é isso? A gente sabe que tem pessoas que têm uma capacidade financeira diferente daquela apresentada e está recebendo benefício de forma indevida. Então, até mesmo para acabar com esse tipo de fraude. Então, atualmente foi anunciado que irá ter uma redução nesse tipo de benefício. Atualmente, muitas pessoas, né, precisam ter essa ideia, essa conexão, que o benefício de prestação continuada, se você tem um filho, uma criança atípica, você consegue receber esse benefício. Só para explicar, o que é o BPC Loas? Quem tem direito? O BPC Loas, ele não é um benefício, uma aposentadoria. Por quê? A aposentadoria e auxílio-doença funciona da seguinte forma: você contribui com o INSS, você tem ali os benefícios previdenciários. Isso lá no final da sua jornada de trabalho. Ou então, no meio da sua jornada, se você precisa se afastar, você tem uma série de direitos. Exatamente. Alguma coisa nesse sentido, auxílio, uma doença. Uma doença, exatamente. Mas se você não contribui com o INSS, você tem ali uma família com 4 pessoas, uma pessoa só recebe o salário mínimo. Se a gente for fazer a divisão desse um salário mínimo por 4, vai dar 1/4 do salário mínimo. Então você já atende os critérios sociais para poder requerer esse benefício. O outro critério é a idade. Se a pessoa é idoso com mais de 65 anos e não tem contribuições previdenciárias, atende o requisito da idade. Agora, se a pessoa tem uma doença incapacitante há mais de 2 anos e não está contribuindo com o INSS, também atende esse requisito. Agora, por exemplo, você então tem o BPC Loas é para beneficiar aquelas pessoas de muito baixa renda, que não tem condições, e aí o governo dá uma ajuda para essas pessoas, é uma mesmo assistência. Mesmo que ela não contribua com o INSS, é isso? Exatamente. É uma assistência social para aquelas pessoas de baixa renda. Ou seja, se é idoso de 65 anos ou se é uma pessoa que tem uma doença incapacitante para o trabalho há mais de 2 anos e não tem contribuições. Agora, por exemplo, a gente tem aqui uma família e tem filhos. Aí ele foi descoberto que aquela criança é atípica, tem o autismo. Então a mãe pode requerer, pode pleitear. Primeiro ela vai procurar assistência social, o CRAS da sua regional, vai apresentar a sua faixa de renda e vai apresentar os laudos médicos daquela criança. Porque uma criança atípica, às vezes, demora para ser diagnosticada. Então, apresentando esses laudos médicos, ela consegue o benefício do BPC Loas. Se ela não conseguir por meio do CRAS, do INSS, aí ela vai procurar um profissional, vai procurar o judiciário, que ela tem direito a esse benefício. Muito bem. Perguntas chegando aqui já. Kiko, minha irmã faleceu há 24 anos. Ela se suicidou tomando veneno no trabalho. Ela tem direito a receber algo, a família, no caso, né? Alguma assistência nesse caso? Tem muitos anos, né? 24 anos já. A gente precisa avaliar essa questão do tempo, porque tem certos direitos que tem um tempo pra gente pleiteá-los. Mas isso vai influenciar na empresa se a pessoa tomou uma decisão dessa, né? A não ser que ela tivesse tido um problema muito sério na empresa. Ô, Kiko, o que acontece? Geralmente, quando a gente ingressa com uma ação trabalhista contra uma empresa, existe uma lei... Isso aqui é trabalhista, não é previdenciário. Sim, mas tem a relação com o previdenciário. Existe ali um prazo prescricional para você entrar com uma ação judicial contra a empresa. Então, nesse caso, se o suicídio foi em decorrência de uma doença ocupacional, a pessoa estava passando por um burnout, que na época nem falava esse termo, mas se a pessoa tinha algum tipo de assédio moral na relação de trabalho e ficar comprovada, agora não tem mais gente pleitear isso. Mas na época, no período ali de 2 anos, os familiares poderiam ingressar com uma ação judicial e provar, o que seria muito difícil, uma vez que a pessoa já faleceu, que aquele suicídio foi em decorrência da relação laboral. Mas vamos para análise aqui de questões previdenciárias. Se essa irmã deixou ali filhos e eles têm menos de 21 anos, porque no caso tem 24 anos, né? A pensão por morte, ela pode ser pleiteada por filhos tenham menos de 21 anos, ou se algum filho que tem algum tipo de incapacidade para trabalhar, que é dependente daquela pessoa, também tem direito. Os pais também podem pleitear a pensão por morte, desde que comprove a dependência econômica daquele filho. Então não é um processo simples. Nesse caso, eu acho pouco provável conseguir pleitear algum tipo de direito por vários fatores. Direitos trabalhistas já prescreveu e direitos previdenciários, porque essa relação da dependência econômica, se não pleiteou nesses 24 anos, não vai ser nesse período difícil. Agora. Exatamente. Muito bem, meu nome é Stephanie, tenho uma dúvida. Sou visão monocular.
com os CIDs H31, eu não entendo nada disso aqui, H31, H33.0, H47.2, H54.4, isso aqui é o que é, doutor? O CID, ele é o Código Internacional da Doença. A Agência Mundial de Saúde, ela tem uma nomenclatura, que aí tem essa doença para tal. cada tipo de doença. Ela tá falando vários códigos, então são ela várias... tem vários CIDs Exato. aqui. Gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício ou aposentadoria. Eu pago previdência particular. Só que ela falou todos os Letícia? CIDs, né? Aí talvez, eu não sei, né? É difícil saber quais que são essas doenças pelo Mas ela CID, tem né? visão monocular, tá dizendo O que aqui. acontece? A visão monocular por si só, às vezes as pessoas pleiteiam um tipo de benefício por incapacidade temporária, incapacidade permanente, e é feita ali uma avaliação, porque a pessoa hoje em dia, nós temos a nova lei, né, para deficientes, ela pode se enquadrar em outro tipo de atividade laboral. Só que pelo que está sendo apresentado aqui, não é somente a questão da visão monocular, tem outras doenças incapacitantes. Então, a minha orientação é a seguinte: se a pessoa está na qualidade de segurado do INSS, se está tudo certo, ela vai ali agendar uma perícia perante o INSS. Ela vai fazer uma perícia perante o INSS, vai apresentar esses laudos médicos que... Mesmo tendo previdência privada? O que acontece? A pessoa... Não tem nada a ver. Não tem diferença. A pessoa, ou ela trabalha para uma empresa que ele obrigatoriamente recolhe, tem as contribuições previdenciárias. Agora, se ele é autônomo, ele tem que tomar muito cuidado. Há quanto tempo que ele faz essas contribuições, se essas contribuições estão em dia, se não paga após a data do vencimento, que é após o dia 15, tem que tomar esses cuidados. Por quê? Pode acontecer da pessoa ingressar com esse tipo de pedido perante o INSS e ter lá falando que a pessoa não está na capacidade, não está com a qualidade de segurado do INSS. A pessoa tem a incapacidade laboral, mas não está na qualidade de segurado. Então a pessoa precisa fazer uma análise prévia para saber se está tudo ok com a questão previdenciária dela e pleitear esse benefício. Eu já atendi demandas nessa área. Em dado momento as pessoas conseguiram o seu afastamento, em outros o judiciário entendeu que mesmo tendo a visão monocular, essa pessoa teria condições de trabalhar. Desempenhar outro tipo de trabalho. Outro tipo de atividade. Então cada caso deve ser analisado com cautela, deve ser analisado os laudos médicos, o que está sendo colocado lá. Ou seja, o judiciário tá igual os melhores do mundo, né? Não tem lá como é que chama o personagem? Que ele vai tendo problemas, né? E aí cada hora ele vai fazendo uma coisa diferente, né? Nós precisamos ter uma segurança do judiciário e termos ele fica sem um braço, daí a pouco ele começa a pegar o correio para passar, para fixar o selo, né? Depois ele vira peso morto, Precisamos ter decisões uniformes. Mas e se tratando de incapacidade laboral, é uma coisa muito peculiar de cada caso. Nós temos aqui grandes empresas nas regiões que, inclusive, ofertam vagas para pessoas com deficiência. Essas empresas e às vezes sobra esse tipo de vaga. Sobram vagas, porque essas empresas também recebem incentivos fiscais. Mas elas têm uma obrigação também de uma certa quantidade pelo número de funcionários, não é isso? Exatamente. Então, acima de 100 funcionários tem que ter tantos, tem né? essa obrigação legal de ter uma quantidade específica de funcionários. Então é importante avaliar os dois casos. Avaliar se de fato os laudos médicos levam para incapacidade laboral temporária ou permanente, porque é o que tudo indica, não é só um CID, tem outras incapacidades laborais. E se não for o caso, outras empresas também avaliam e contratam profissionais. Entendi. A dona Vilma do Alegre, lá em Timóteo, o LOAS, quando morre, a família tem direito ao benefício ou não? Cessa com a pessoa? Excelente pergunta. É porque as pessoas confundem muito o PPC LOAS com a pensão por morte. A pensão por morte é o benefício previdenciário para aquele segurado do INSS que faleceu, aí consegue de fato receber o benefício. Como eu falei agora há pouco no início dessa nossa entrevista, o PPC LOAS é um benefício assistencial. Então, se a pessoa falece, os herdeiros não recebem esse benefício. E lembrando que o PPC LOAS também não dá direito ao 13º de salário, assim como nos outros benefícios previdenciários. Nem férias. Não. Aí férias é na relação de trabalho. Muito bem, tem uma pergunta chegando. Você tem pergunta, Eu tenho uma pergunta. Eu nem tô indo pra você. Porque tá cheio de pergunta aí, né? Previdenciário já viu, né? Previdenciário entende, tá certo. Vou deixar você falar, porque hoje você está toda iluminada e cheia de presentes ao fundo. Nossa. Quem não está vendo aqui, eu dona nossa árvore. Aproveita aqui durante a conversa pra falar pra você participar da nossa promoção de Natal, premiado, tá? Aqui. Vai chegar aqui, vai pegar uma bolinha de Natal da árvore e vai ver se ganha ali um prêmio. Descobrir qual que é o prêmio, Pois hein? é. Eita. Queria tudo pra mim, né? Mas infelizmente não tem. Gustavo ficou de olho também. Já quero participar. Tem um aspirador de pô aqui, um robozinho aqui. Faça divulgação.
robô aqui muito Robozinho interessante, da prático limpeza, pra né? colocar em casa. Top. Doutor Gustavo, eu queria saber o seguinte: quando uma pessoa se afasta pelo INSS, isso aumenta o tempo para ela se aposentar? Como é que funciona? É uma pergunta muito interessante e pertinente, porque às vezes as pessoas têm dúvida se quando a pessoa está afastada pelo INSS, aquele período não vai contar para fins de tempo de contribuição. Aquele período ele conta para fins de tempo de contribuição. Ele não é aumentado, mas ele conta. Lembrando que quando a pessoa está afastada pelo INSS, o contrato de trabalho dela perante a empresa, ele é suspenso. Então a pessoa não vai ter como fazer o acerto, não vai ter como ali receber seu FGTS. O contrato de trabalho fica suspenso por um período determinado até permanecer a incapacidade. Mas as contribuições previdenciárias, elas permanecem. E falando aqui de férias, o que acontece? Quando a pessoa volta a trabalhar, se ela ficou afastada por um período muito longo, as férias dela também, ela vai ter aquele período, às vezes não vai gozar pelas férias, que vai ser analisado o período que ela ficou afastada. Então perde o tempo de férias, por exemplo. Vai ser analisado se foi mais de 6 meses de afastamento. Então, assim, tem que... E outro detalhe também, a empresa, durante esse afastamento, ela não pode suspender o plano de saúde. Isso é muito importante. A empresa, durante o período de afastamento de auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, ela não pode suspender o plano de saúde daquele segurado. Muito bem, então pergunta por áudio chegando aqui. Por favor, não fale meu nome. Vamos ouvir o áudio aqui do nosso ou da nossa ouvinte. Vamos ouvir. Bom dia, eu queria tirar uma dúvida. Meu esposo tá com 50 anos, né? A empresa que ele trabalhava há anos tem 4 meses que trocou de município, trocou de as coisas que a empresa troca, né? E ele trabalhou esses 4 meses, começou a passar mal da coluna, o médico pediu o exame e tudo, só que antes do resultado do exame sair, eles mandaram ele embora. Então eu queria saber quais que são os direitos dele em tempo com a firma e quais os direitos que ele tem para poder estar encostando pelo INSS ou até mesmo aposentando. Primeiro detalhe que nós precisamos alertar aqui os nossos ouvintes é que toda empresa na qual você trabalha, você precisa acessar ali o seu Meu INSS, é fácil, tem um aplicativo, hoje em dia tudo é online, e ver se a empresa está fazendo as devidas contribuições previdenciárias. Lá no Meu INSS você vai ver o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E você vai ver se a empresa ele pagou todas as contribuições previdenciárias da forma correta. Nesse caso aqui, se estava trabalhando de carteira assinada, automaticamente só o fato de ter a carteira assinada já tem a obrigação de ter a contribuição previdenciária. Se não tem, aí você prova com a carteira de trabalho. Se essa pessoa estava incapacitada para o trabalho, toda vez que você trabalha numa empresa, tem um exame demissional. Então, se a pessoa está incapacitada, ela não pode ser demitida. Então, nesse caso específico, ela pode procurar um profissional, ou então ela pode tentar conversar com a empresa, porque precisa acontecer a reversão desse funcionário para a empresa. Só que ele não vai conseguir voltar ao trabalho. Ele vai ter que ser afastado pelo INSS. É como se a empresa tivesse que recontratá-lo e afastá-lo pelo INSS. É reintegração profissional. Que tem chama. como pedir isso judicialmente. Ele vai ter que ser, às vezes, por força Pois é, mas judicial. eu não sei qual que é a doença, que ela falou que ele estava fazendo Problema exames. de coluna que ela chegou a Ele citar. fez exames, né? E aí, quer dizer, a empresa demitiu antes do resultado do exame chegar. No demissional, não faz esse exame de coluna. O demissional é aquele exame mais simples, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Exato, mas precisa ver quais foram as informações que esse trabalhador apresentou até mesmo para a empresa e tem que ver qual que é o tipo de afastamento. Porque se for um afastamento superior a 15 dias, aí realmente entra para fins previdenciários. Mas eu via tô de imaginando regra, que ele não foi afastado, ele fez exames e foi demitido. Exatamente. E aí, quando o exame chegou, viu que ele tinha um problema na coluna, né? Exatamente. Então precisa avaliar isso com a empresa, que se for o caso, que na constância do trabalho, no dia da demissão, ele já estava com essa doença, ele consegue a sua reintegração profissional, vai ver se ele vai ser direcionado para algum posto de trabalho ou se vai ser afastado por um tempo maior, mas a empresa, na regra geral, se realmente ele estava já doente no curso do trabalho, se isso ficar provado, ele não poderia ter sido demitido. Mas tem que ter essa cautela mesmo, para ver o lapso temporal, realmente o que foi a doença, o que tem nesses laudos médicos. Então, procurar um advogado previdenciário. Exatamente. Bom dia, minha mãe fez 60 anos, pagou 10 anos de INSS e agora já tem mais de uns 15 anos que ela não paga, pois não tem condições de pagar. Ela pode conseguir aposentar pelo LOAS, o único dinheiro que ela recebe é o do Bolsa Família e tem muito problema de coluna, não consegue mais trabalhar.
Então, o que acontece? Para a pessoa conseguir a aposentadoria, ela tem que ter um tempo mínimo de contribuições, que no caso são 180 contribuições. 15 são anos. 15 anos. Ela tem ali 10 anos e não está contribuindo há muito tempo. Se esse problema de coluna for há mais de 2 anos e ela já recebe o Bolsa Família, que é um indicativo que é uma pessoa de baixa renda, ela vai procurar ali o CRAS da sua regional, fazer uma entrevista com o assistente social, apresentar os documentos médicos e solicitar o PPC LOAS. Agora, se ela não conseguir por esse meio, ela vai conseguir quando completar ali os seus 65 anos. Então, às vezes, é importante analisar o que é melhor, se a pessoa voltar a contribuir com o INSS, dependendo da renda também da família, ou então requerer o benefício assistencial do PPC LOAS. E ela poderia, por exemplo, se ela tiver direito ao LOAS, receber o LOAS até os 65 e aos 65 ela teria como aposentar já ou não? O que acontece? Por ela ter contribuído 10 anos. Quando ela começar a receber o PPC LOAS, ela não pode fazer uma contribuição que recebe um salário mínimo, senão vai confrontar ali a questão da remuneração, da renda per capita. E a gente precisa também analisar se essa senhora é casada, se o seu marido recebe uma aposentadoria, porque se for só os dois dentro de casa, também não atende os critérios da renda per capita. Mas o fato dela receber o Bolsa Família já é um indicativo de que ela é de baixa renda. Já deve estar cadastrada com certeza ali no CAD único, que é um documento importantíssimo para comprovar essa baixa renda. Então é importante levar a documentação médica e solicitar esse benefício. E assim, não ficar por satisfeito. Não conseguiu no INSS, procurar um profissional ali para fazer uma análise detalhada e ver se de fato possui esse direito. Porque, infelizmente, assim como nós temos as fraudes que as pessoas cometem para receber o benefício, tem decisões indevidas do INSS de pessoas que têm direito ao recebimento e não conseguem receber. E aí um profissional da área jurídica vai conseguir resolver o problema. Mesmo que a pessoa não tenha finalizado o tempo de contribuição, ela já pode dar entrada no INSS para poder aposentar? Ela pode dar entrada, só que se ela não atender os critérios, esse benefício vai ser negado. Então, quando você entra ali no meu INSS, nós temos algo hoje em dia que não é totalmente confiável, mas nós temos o simulador de aposentadoria. Nesse simulador de aposentadoria, ele dá ali uma prévia do que aquele segurado... Quanto tempo falta para aposentar? Falta, dos benefícios, das regras. Até o valor que vai receber, né? Tem um valor, mas não pode ser dado como certo. É aquilo ali, pronto. Porque tem outros fatores, uma base. É uma base. Entendi. Bom dia. Se a pessoa é pensionista, ela tem direito de acerto em uma firma se ela for dispensada? O que acontece? A pessoa ela pode receber a pensão por morte e ela pode continuar trabalhando normalmente, que ela não perde esse benefício previdenciário. E ela pode, inclusive, depois de 62 anos, se for uma mulher, receber a aposentadoria e a pensão por morte. Então não tem nenhum impedimento de receber ali o seu acerto trabalhista. Agora, se a pessoa é a esposa que o marido faleceu, automaticamente, ela por ser a pensionista, ela atende os critérios para receber ali a verba trabalhista da pessoa que faleceu. Não sei se foi essa a pergunta específica, mas ela é as duas coisas. Ela pode ter o seu acerto trabalhista normal, mas ela também, por estar na qualidade de segurado, de dependente, a receber a pensão por morte, ela é a pessoa habilitada para receber ali o acerto trabalhista da pessoa que faleceu. Entendi. Letícia. Eu achei que você ia rodar o áudio agora. O áudio tá carregando aqui, o áudio dessa pessoa aqui não carregou. Não sei se ele ficou sem internet, o que aconteceu Falando lá? sobre pensão por morte, eu tenho uma amiga que ela era filha de um militar. Ele faleceu porque ele teve um acidente de trabalho, né? Aí isso deu complicações, 2 anos depois do acidente ele faleceu. Ela tem até uma idade para receber essa pensão ou é uma coisa vitalícia? O que acontece? O militar, ele tem regras de benefícios previdenciários diferente daquele que é do INSS, do Instituto Geral. Tem uma previdência privada própria para o militar. Então, no caso do militar, a gente tem casos de pessoas que recebem a pensão por morte a vida inteira, desde que não tenha o casamento. Então, nós temos casos conhecidos ali no Rio de Janeiro, de atrizes, filhas de militares que recebem a pensão por morte e não casaram por esse motivo. Lembrando que no INSS, se a pessoa recebe a pensão por morte, a mulher, que no caso a gente tá falando de filha, mas no caso da mulher que o cônjuge faleceu, então o homem também, que a esposa faleceu, pode casar que não vai perder esse benefício previdenciário, tá? Mas no caso aí do dependente, da filha, do militar, geralmente na maioria das regras não perde esse benefício. Se não casar. Nessa questão do cônjuge, né, da pessoa casada, no caso ali, ela não pode ser tipo uma... eu esqueci o termo, porque existe no casamento, né, ali no civil, né?
E tem a união estável. Ela consegue receber a pensão por morte se for uma união estável? Letícia, excelente pergunta. E eu sempre aconselho a todas as pessoas que vão ao meu escritório a fazer o casamento no civil. Porque hoje em dia nós temos uma regra. Para receber a pensão por morte por um tempo maior, porque tem os tempos, os períodos, mulheres com mais de 45 anos que recebem de forma vitalícia. Tem que estar casada há pelo menos 2 anos para receber, né? Mas assim, a pensão por morte, se você tiver ali a certidão de casamento, já é o documento que te valida para você receber a pensão por morte. Agora, se você vive em união estável com alguém, você primeiro precisa comprovar essa união estável, e não só comprovar essa união estável, você precisa também comprovar a dependência econômica financeira. Então, é um processo mais complicado, mais complexo. Então, a minha sugestão é sempre a seguinte: se você já vive em união estável com a pessoa há 10, 15 anos, regularize essa união estável, comprova ela em cartório e faça o casamento. Porque o casamento no civil, ele não prova aquele período para trás de união estável. Então você prova que você vive com a pessoa em união estável, aquele determinado período, e faz o casamento no civil, que dali pra frente tá aprovado com o documento, com a certidão de casamento. Muito bem, carregou o áudio aqui do nosso ouvinte, que esse WhatsApp web tá uma loucura também para não carregar. Vamos ouvir aqui o nosso ouvinte. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, eu sou professor da rede municipal de Ipatinga e da rede municipal de Timóteo. E ambas as duas prefeituras descontam o INSS meu. Eu quero saber, quando eu aposentar, como é que será feito esse cálculo desses dois descontos aí? Eu vou receber baseado nos dois descontos? Me explique melhor. Ótima pergunta, meu querido ouvinte. Professor, bom, hein? Seja bem-vindo, os professores aqui. Professor é a profissão que eu mais admiro. É ela que motiva, é ela que ensina todas as outras profissões. Os professores devem ser mais valorizados. Então é muito bom ouvi-lo aqui com essa pergunta. O que acontece? Cada município ou tem a sua previdência própria, dali da legislação municipal, ou tem a questão com o INSS. Pelo que o professor aqui nos falou, ele é professor da rede municipal e tem ali as contribuições previdenciárias. Então, quando ele for aposentar, vão ser consideradas as duas contribuições, aquelas que são realizadas pelo município de Ipatinga e pelo município de Timóteo. Mas eu aconselho que esse professor, antes mesmo de chegar ao seu período da sua aposentadoria, ele faça ali a sua análise, a sua questão, uma consulta jurídica previdenciária, para ver se está tudo ok, se está tudo regular. Porque assim, eu não estou falando dos municípios que foram citados, mas eu sei, infelizmente, de muitos municípios que às vezes deixam de fazer essas contribuições previdenciárias. Certa vez eu atendi um cliente ali que já tinha 65 anos, estava tudo certo para se aposentar. Quando eu fui ver, um município de um lugar mais distante daqui não estava em dia com as suas obrigações previdenciárias. Então é muito importante ele fazer essa análise. Se ele tiver tempo que ele trabalhou ali para o Estado, aí é diferente, tem uma contribuição específica. É importante ele já pedir as certidões de tempo, né, do tempo que ele trabalhou como professor, porque o professor ele tem um tempo diferente para contabilizar as profissões. O professor em sala de aula, porque às vezes o professor, no curso da sua profissão, ele assume cargos perante a Secretaria de Educação, ele assume cargos de diretor, então precisa ser analisado com bastante cautela. Tá, mas se as prefeituras tiverem feito as contribuições, soma-se as duas, ele tem direito a um valor maior de... Somam-se as duas contribuições. Porém, após a reforma da Previdência, ali em novembro de 2019, o cálculo do benefício previdenciário ele foi alterado. Aí vem as vírgulas agora. E aí, esse que é a questão, porque o cálculo foi alterado, né? O cálculo ali é uma média das contribuições, e quando passa do período que a pessoa tinha de direito a cada ano, que vai aumentando ali uma porcentagem do cálculo para ter um valor melhor. Então, por isso que eu estou falando, que às vezes esse professor, ele ali não tá na idade ainda, mas às vezes ele fala assim, eu vou aposentar hoje, eu olhei aqui no INSS, né, tá tudo certo. Se ele aposentar naquela data, ele pode ter percas salariais significativas, sendo que ele às vezes pode esperar 1 ano, 2 anos para se aposentar, e dependendo do período vai ter um ganho significativo que vale a pena trabalhar um pouco mais. Entendi. É porque assim, na verdade, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, por isso que foi necessária essa reforma. E o INSS vai quebrar qualquer hora de novo, aí daqui a pouco tem outra reforma. Bora lá para mais uma pergunta de ouvinte aqui, ó. Cadê?
Agora nem a pergunta não vem mais, né? Que isso? Mas eu transcrevi a pergunta aqui, ó. Bom dia, tenho 65 anos, eu quebrei o joelho, tenho dificuldades para andar. Dei entrada no INSS dia 17 de outubro. Eu tenho possibilidade de ter algum direito? Tenho 1 ano e meio de contribuição. Olha, nesse caso aí, se esse 1 ano e meio de contribuição for anterior a essa questão da incapacidade laboral, porque o INSS também avalia isso. Ele avalia se a pessoa, por exemplo, a pessoa ficou doente, vai lá e começa a contribuir com o INSS. O INSS dá o resultado que a doença é pré-existente às contribuições previdenciárias. Assim como no plano de saúde, se a pessoa estava ali em dia com as contribuições previdenciárias e após aquele período ela tem uma incapacidade laboral, aí ela pode dar entrada com benefício e vai ter êxito. Agora, se a pessoa começa a ter a doença e começa a contribuir, aí ela precisa avaliar. É igual plano de saúde, né? É igual sim plano de saúde, que é aquele período da carência. Você não engravidei, peraí que eu vou lhe fazer um plano. Aí já não dá. Esse é um exemplo. É um exemplo muito claro e funciona dessa forma. O INSS funciona dessa forma. Então, se você não está em dia com as obrigações previdenciárias e dessa forma não conseguiu o benefício, aí tem que ir pro benefício assistencial. Entendi. Mais uma pergunta chegando aqui, ó. O Kiko, bom dia. Bom dia. Sobre a conversa com o especialista hoje, eu gostaria de saber com o doutor Gustavo a respeito de CNPJ, pessoas que têm um MEI, microempreendedor, nessas contribuições, essas pagamento que vai feito todo mês, um meio simples, PGB, você tem todos os direitos trabalhistas pelo INSS, como afastamento, você está contribuindo com uma atual aposentadoria, então os direitos são todos legais de quem trabalha registrado. Entendi a pergunta dele aqui, é sobre o MEI, né? Se a pessoa paga aquela taxa, né, do MEI todo mês. Que é sobre um salário mínimo, né? Tem direito, como é que funcionam os direitos do MEI? Excelente pergunta e a minha orientação... Só perguntas inteligentes hoje aqui, doutor Gustavo, tá vendo? Que isso, nossos ouvintes... Não as da Letícia, as dos ouvintes, tá? Que isso, que... desculpa, a sua também. Tá vendo como é que ele é? Nossa, difícil demais. Vamos lá pro MEI. O que acontece? Todo profissional, às vezes, que é informal, ele não importa com essas questões. A pessoa, eles vende um salgado, a pessoa ali trabalha como Uber, então a pessoa precisa preocupar com as suas contribuições previdenciárias. E o MEI, ele é uma interessante ferramenta para pagar as contribuições previdenciárias, porque ele é 5% sobre o salário mínimo. Só que a gente precisa considerar a seguinte questão. O MEI, a pessoa precisa entender que ela vai aposentar com um salário mínimo. Então não adianta a pessoa, às vezes... Tô falando aqui de uma salgadeira, uma costureira, sim, e geralmente na sua profissão, ela ofere uma renda superior a um salário mínimo, né? Ali trabalhando, um motorista de Uber, de aplicativo, sim, ele recebe ali superior a um salário mínimo. Então qual que é a minha orientação? É pagar o MEI, mas também pagar ali a sua complementação do que passa de um salário mínimo. Com relação aos benefícios previdenciários, a pessoa vai ter direito ali auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, que Você tá falando para pagar, para melhorar lá na frente o recebimento, é isso? Exatamente. Mas se ele não pagar só o MEI, ele vai ter direito a um salário mínimo quando aposentar, não é isso? Pronto. Você tá falando para fazer uma complementação para quando chegar na aposentadoria ter um salário melhor na aposentadoria, não é isso? É porque nessas profissões informais, a pessoa ofere renda superior. Né? Paga sobre um salário, mas ganha 2, 3. Ganha mais. E aí quando aposenta, não consegue manter ali o custo o padrão de vida, né? Entendi. Então, nesse caso específico, a pessoa tem direito a quase todos os benefícios previdenciários. Por que eu vou falar quase todos? A pessoa não consegue aposentar por tempo de contribuição. A pessoa só vai aposentar por idade. Então, essa é a diferença. Do MEI. A pessoa que paga o MEI, vamos supor, a pessoa tá pagando MEI a vida inteira. E ela chega ali nos seus... Porque a reforma também veio para acabar com esse tempo de contribuição. Sim. A tendência agora é as pessoas aposentarem só pela idade. Homens 65 anos. Cada vez aumentar essa idade. Mulher 62 anos. Na Europa já é assim, né? Na Europa as pessoas já aposentam mais só por idade. Então, eu tenho falado que esse negócio hoje em dia, até para idoso, né, acima de 60 anos, daqui a pouco vai ter que mudar, né? Você vê na fila do idoso, o idoso de 60 anos tá melhor do que a gente, né? Então daqui a pouco não, agora é acima de 70, né? Estão fazendo academia, estão com a qualidade de vida muito boa, o pessoal tá muito bem. Os velhinhos estão bem, rapaz. Estão bem. Nossa.
Tem véizinho melhor do que novo aí. Eu falo que envelhecer é um privilégio. Tá pensando o quê? Ó, nós estamos terminando o nosso tempo aqui. Gente, tem muita pergunta aqui. Eu não vou conseguir passar todas pro doutor Gustavo. Vou mais uma aqui, ó. Minha mãe é casada há 20 anos com meu padrasto. Ele está em fase terminal, é isso? Ela recebe a aposentadoria do INSS. Caso ele venha a falecer, ela tem direito na aposentadoria dele? Não fale meu nome. É uma pergunta muito delicada, porque é um momento muito delicado na família, né? Mas conforme eu falei aqui, se a pessoa já é aposentada e aí tá ali casada e a pessoa falece, ela vai ter direito a receber também a pensão por morte. Como no caso dessa senhora que o casamento é há mais de 20 anos, eu entendo que ela tem uma idade ali superior aos 45 anos, então essa pensão por morte vai ser vitalícia. Por que eu estou falando isso? Hoje em dia, se a pessoa falece e a mulher tem ali 20 e poucos anos, ela vai receber por 5, 10 anos, porque hoje em dia teve uma mudança. A mulher foi inserida ali no mercado de trabalho, então a pensão por morte, hoje em dia, ela não é mais vitalícia para mulheres que têm menos de 45 anos. Então, a depender da idade dessa mulher, tem essas faixas. Se ela é casada há mais de 20 anos, já é um padrasto, eu imagino que ela deve ter mais de 45 anos. Exatamente, tem mais. Então ela teria direito. Tem direito de acumular a sua aposentadoria e a pensão por morte. Eu tô falando essa questão da idade aqui, é porque a gente tem algo que acontece, a gente sabe que isso acontece, de pessoas às vezes que estão ali no estado terminal da doença e aparece uma pessoa mais nova e é feito o casamento ali nesse sentido. Tem as malandragens. Somente para receber o benefício da pensão por morte. Só que hoje em dia isso não é mais possível. Tivemos um caso recente aí, Tivemos, né? Não é mais possível esse tipo de benefício. A mulher casou-se com o avô do companheiro. Eles não eram casados, né? Eles tinham um relacionamento ali, eles viviam juntos. E aí fizeram uma estratégia para que ela casasse com o avô dele. Aí deixa de receber ali as questões previdenciárias, mas tem um direito sucessório, que a gente tá com uma reforma do Código de Processo Civil ali, muito boa pela frente, que também visa avaliar essas situações, porque as questões sucessórias a pessoa também vai ter direito, né? Então precisa ser bem avaliado. Eu falei que era a última, mas não tem jeito. É bom dia, Kiko. Não fale Gustavo ama. Não fale meu nome. Sou casada com separação total de bens há mais de 20 anos. Se caso meu esposo falecer, tenho direito à pensão dele? Vai ter direito, sim. A pensão por morte, conforme eu falei aqui, ela basta ser apresentada ali a certidão de casamento e vai ter direito ao benefício previdenciário, mesmo nesse caso, essas pessoas que são casadas com separação total de bens. Uma dúvida, talvez não seja do previdenciário, mas falando de divisão total de bens, acho que isso só interfere quando a pessoa divorcia da outra, né? Exatamente. Tá. Quando a pessoa faz ali o divórcio, porque no caso aqui... não tem divisão de bens. Se o outro falecer, tem até a questão do direito sucessório também que entra. Doutor Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Ficamos sem fazer perguntas aqui novamente dos nossos ouvintes. Como sempre, já está convidado para retornar aqui. Agora, vice-presidente da OAB, está cada vez mais difícil a agenda. Mas nós vamos tentar encaixar o doutor Gustavo para voltar aqui mais vezes aqui. Nós tínhamos que ter um quadro semanal com ele aqui, né? Pra gente poder tirar dúvidas toda semana. É um prazer estar aqui, esse espaço que a rádio apresenta para nós advogados. Eu vejo que muitos advogados participam aqui. Com relação à OAB, nós iremos assumir o triênio 2025, 2026, 2027, nesse próximo ano aí. Estamos à disposição. Quando é a posse? Quando é o coquetel de posse com um churrasco pros amigos? Quando? O atual presidente da OAB, doutor Gustavo Lana, está em tratativas com a doutora Ana Duarte. Nós iremos fazer a posse administrativa na próxima semana, mas a posse formal mesmo deve ser lá para março. Por causa de compatibilidade, de agendas. Mas o churrasco pode ser agora, não tem Pode ser agora, né? Pode. Então eu me coloco aqui à disposição. As minhas redes sociais, meu Instagram é Gustavo Botelho Silva e o meu escritório fica localizado aqui no centro mesmo de Patinga, ali na Rua Diamantina, número 259, na Galeria Ouvidor. Então, assim, Letícia, sempre Sala é um prazer. Sala 1, exatamente. Não é isso? Sala 1. Kiko sabe exatamente onde é o endereço. Galeria Ouvidor, Rua Diamantina 259, Sala 1. Procura o doutor Gustavo lá, ou outro profissional que você queira, né? Que seja registrado na OAB, para que possa defender os seus direitos, não só previdenciário, trabalhista, né? Às vezes o advogado ele vai te dar orientações, vai conseguir, o seu caso, cada caso é específico, então ele vai conseguir te orientar nas suas necessidades para te ajudar a resolver os seus problemas. Ô Kiko, antes de finalizar, você tocou numa pauta muito importante, que eu preciso dar um alerta aqui. Você falou de procurar um profissional registrado na OAB. Infelizmente, tanto aqui em Patinga como no Brasil, nós temos
casos de golpistas. Tem como consultar? Tem como consultar. Pelo número da OAB do cara? Não só pelo número, pelo nome do advogado. Aquela pessoa que se coloca como advogado, você tem como ir lá no site da OAB-MG, consulta inscritos, coloca primeiro nome e sobrenome, não precisa do nome completo. Você pesquisa se a pessoa está inscrita nos quadros de OAB de Ipatinga, do estado de Minas Gerais ou do Brasil. Por quê? Infelizmente, vocês noticiam casos como esses de pessoas que se passam como advogados para dar golpes em segurados, pessoas que precisam receber o benefício, outras pessoas estão recebendo. Então a pessoa precisa estar aprovado na prova da OAB e ter ali seu registro, seu número de ordem. Importantíssima informação.